Bom dia, canal Paz e Bem, aqui com vocês a monja Kokai, uma monja zen budista, toda terça de manhã, esse encontro para a gente falar um pouquinho sobre budismo, zen budismo, meditação. E atualmente eu tenho compartilhado com vocês alguns textos escritos por uma velha mestra, monja Shundoa Omaroshi, é uma abadesa do mosteiro feminino de Nagoya, né? E um pouquinho compartilhar os ensinamentos que ela nos deixou registrado em livros, das vivências da vida dela, né? Então, o texto que eu vou dividir hoje com vocês se chama Uma Dura Experiência. Abadesa, venha por favor! Era um grito urgente, em um tom de voz alarmado e apreensivo. O que teria acontecido, pensei, enquanto subia para o segundo andar. A porta do quarto das praticantes leigas estava aberta. O futon e o chão do tatame estavam sujos de sangue. Pegadas ensanguentadas seguiam da janela para o telhado. No dia anterior, ao entardecer, uma mulher de uns 30 anos, de fisionomia muito angustiada, veio fazer zazen acompanhada de sua velha mãe. Tinha vindo para o retiro mensal de 3 dias. Nosso mosteiro é um local de prática para monjas, mas durante os retiros de 3 ou 5 dias, que acontecem uma vez por mês, ou durante os encontros dominicais de zazen, também é aberto para leigas interessadas na prática do zen. No primeiro dia de sesshin quer dizer retiro, quando as participantes estavam sentadas voltadas para a parede em meditação, andei pela sala verificando suas posturas. Caminhava rezando silenciosamente os sutras para as encorajar. Vi essa linda jovem sentada em uma postura impecável. Que tipo de problemas e sofrimentos a haviam trazido aqui? O que teria acontecido em sua família? Certamente havia uma grande tempestade em sua mente, uma terrível confusão. Mas sua postura em zazen, por detrás da qual suportava essa tempestade interior, me parecia realmente tranquila e bela. Era a própria encarnação do Buda. Meu desejo era de que ela pudesse fazer o sesshin durante 3 ou 5 dias sem desistir. Sim, porque às vezes desistem. A força do zazen certamente teria conseguido aplacar essa tempestade. Quando a tormenta tivesse passado, quando seu coração estivesse mais calmo, ela conseguiria ver as coisas com mais claridade como elas são. Talvez algum dia chegasse a ver que tinha sido a angústia que a havia trazido a esse mosteiro e proporcionado esse maravilhoso encontro com o Dharma. Ficaria feliz por ter vindo e juntaria suas mãos, cheia de gratidão por esse terrível sofrimento. Obrigada por ter vindo ao mosteiro. Coragem, não se deixe vencer pela tempestade. Eu assim rezava, olhando suas costas eretas. Mas, naquela mesma noite, ela não participou do último período de zazen. Preocupada, pedia a uma antiga praticante que verificasse se estava bem. Foi assim que descobrimos a cena. Que grande sorte ter enviado justamente uma Unsui, que antes de se tornar monja tinha sido enfermeira. Uma noviça mais jovem perderia os sentidos apenas ao observar um quadro tão horroroso quanto esse. Mas a experiente monja disse: o sangue perdido até agora não compromete sua vida. Ela deve ter tido medo de morrer ao ver o sangue e, quando ouviu meus passos subindo a escada, tentou fugir pelo telhado. Era exatamente o que tinha acontecido. Ela tinha escapado pelo teto do edifício principal para o telhado do edifício residencial.
Com a ajuda da polícia, as monjas a salvaram e ela foi levada ao hospital em uma ambulância. Eu e outras Unsui limpamos o sangue e arrumamos o local. Usamos 4 ou 5 baldes de água. Absorvíamos as manchas com panos que depois lavávamos nos baldes. Mas por mais que trocássemos a água, esta imediatamente se tingia de vermelho. Limpando os tatames com as mãos sujas de sangue e recitando em silêncio Hanya Shingyo, pensei que as pessoas só batem a porta do budismo quando não conseguem mais escapar de um terrível sofrimento. Essa mulher, por sorte, havia conseguido bater e abrir a porta. Entretanto, ainda que tivesse feito zazen conosco e escutado os sutras, não tinha conseguido entrar completamente, caindo nessa trágica situação. A tempestade em seu coração não tinha sido acalmada, mas ainda assim ela havia feito zazen com seu corpo, com a postura correta. Tinha segurado o Shobogenzo entre suas mãos e havia escutado os ensinamentos do Dharma. Shobogenzo são escrituras escritas por Mestre Dogen. Quando resolveu suicidar-se, a noite estava cercada de vozes que recitavam o Fukan Zazen. Agora seu sangue estava sendo limpo pelas mãos de discípulas de Buda. Nada disso é coincidência, é o karma. Seu karma quis que um encontro entre nós pudesse plantar essa semente. E certamente uma semente enterrada dessa forma há de germinar. Lembrei-me então de uma parábola de Hokekyo Nyorai Juryohon. Um dia, os filhos de um médico extremamente competente tomaram veneno. O pai, para curar seus filhos, preparou um remédio de ótimo sabor e ótimo aroma. Aqueles que tinham sintomas leves e que continuavam conscientes tomaram o medicamento com prazer e gratidão e assim se curaram. Mas aqueles que estavam gravemente intoxicados não tinham mais a mente lúcida e se recusavam a tomar o remédio, uma vez que não acreditavam que estavam doentes. Desse modo, era preciso que o pai usasse um estratagema. Ele disse: filhos, preciso viajar a um país longínquo, mas deixo aqui um remédio que preparei para vocês. Caso tenham algum problema, por favor, o tomem. E assim ele se foi. Enviou mais tarde um mensageiro para lhes dar a notícia de sua morte. Os filhos, dominados pelo desespero, finalmente tomaram o remédio que ele havia preparado e assim se curaram. Essa história nos ensina como viver bem. A intoxicação é uma metáfora para a doença mental e o remédio é o símbolo que representa o ensinamento de como viver verdadeiramente a vida. As pessoas só procuram o caminho quando são tomadas pela dor e pelo sofrimento. Quando sentem que não tem mais nenhuma saída, começam finalmente a ter dúvidas sobre a própria vida e pela primeira vez se perguntam se é mesmo assim que deveriam viver. Tomar consciência da dor e da doença é o primeiro passo para encontrar o caminho. É por isso que Buda colocou a dor em primeiro lugar nas 4 nobres verdades. Reconhecer, a existência do sofrimento. Mas algumas pessoas, embora sofram terrivelmente, não batem às portas da religião. Aqueles que o fazem são realmente afortunados. Desejo de que todos, guiados pela dor, possam romper a pequena casca do egocentrismo e sair para esse mundo vasto ao qual todos pertencemos. Certa vez, ouvi a história de um homem que tentou se matar. Procurando um lugar para morrer, entrou em uma floresta e encontrou uma árvore onde podia pendurar uma corda para se enforcar. Mas assim que começou a pender, presa apenas pela cabeça, suas sandálias caíram no chão e seus pés instintivamente começaram a buscar os calçados perdidos.
Ele percebeu que uma parte de si estava tentando fazê-lo viver a qualquer custo, sem se importar com seu caprichoso e egoísta desejo de morrer. Assim, abandonou a ideia de suicidar-se e se recuperou de sua crise. Eiichi Enomoto escreveu o seguinte poema intitulado O Empréstimo. Essa conchinha não foi feita por mim, é obra do céu e da terra. Nesse dia, naquele dia, a pego emprestado. Nossa vida é um empréstimo do céu e da terra. Bonito, né? Nossa vida é um empréstimo do céu e da terra. Sem a ajuda das forças celestes e terrenas, não podemos viver nem mesmo um segundo. Não podemos falar, nem ver, nem mover as mãos e os pés, ou mesmo fazer funcionar o coração e o estômago. Se percebermos apenas isto, não poderemos mais nos matar. Portanto, não nos resta senão unir nossas mãos palma com palma em agradecimento à infelicidade e à adversidade que nos fizeram descobrir essa maravilhosa verdade. São as situações adversas da vida que nos tornam mais próximos da imagem do próprio Buda. Continuamos a limpar o sangue que havia penetrado o tatame e manchado o futon, rezando também para que aquela mulher se recuperasse e chegasse a alcançar a sua compreensão. Lembrei-me então de um verso do Sutra Kannan-gyo, Kannon Bosatsu, a Bodhisattva da Compaixão, faz uma peregrinação pelo mundo Shaba. Shaba é uma palavra sânscrita que significa terra de penitência ou terra do suportar. É o mundo em que vivemos. De fato, o mundo dos mortais está repleto de sofrimentos e tristezas, ou seja, um mundo onde devemos viver suportando com paciência essas condições. A compassiva Kannon Bosatsu não se intimida ao se misturar com as pessoas que sofrem e esperneiam e que caminham sujas. Ela penetra o sofrimento e a tristeza e se empenha em salvar a cada um de nós. Suas mãos se sujam com o sangue, com as pústulas e os excrementos humanos, mas ela continua sempre a sorrir. Dizem que sente alegria apenas em nos salvar. O caractere yu do termo yugi, peregrinação, significa divertimento. Para se divertir, não precisamos de objetivos ou de nada em troca. O prazer em si mesmo é a meta. Kannon Bosatsu sente prazer em salvar as pessoas, usando todo o seu corpo, dotado de 1000 olhos e 1000 mãos. Pensando nisso, dei-me conta de quão profunda é a compaixão de um Bodhisattva. Bodhisattva são aqueles seres muito especiais, seres elevados, e são aqueles que não se preocupam em se iluminar, renunciam à iluminação até que todos os seres sejam salvos antes dele. É como se fosse o balseiro, ele atravessa as pessoas de uma margem para outra. Então, o Bodhisattva é um ser com muita bondade, sabedoria, compaixão, abnegação. Seria hoje o exemplo do Bodhisattva, o Padre Júlio Lancelotti, que se dedica há tantos anos, em amenizar a pobreza e a fome daqueles excluídos da nossa sociedade e que estão à margem, drogados, moradores de rua, desempregados. Então, a gente teve hoje a leitura, desse texto, marcando a ideia de que a gente só busca ajuda mesmo e reconhece o sofrimento
e vai pedir ajuda quando está numa situação já de muita dor e sofrimento, né? Muito fragilizada. Aí vai buscar apoio e conforto. Sejamos bodhisattvas, vamos estender a mão para o próximo que aí está, tendo empatia e compaixão e sabedoria para seguirmos todos juntos. Até o nosso próximo encontro.